nakobila liloba na yo Nzambe tena nzebo ndengai nazwi kimia ya solo oyo mokili ekoluka kanti na liloba ayo Yawe ndengai nazwi kimia ya solo. Mateus 5, 17 a 20. Evangelho de Mateus. Matthieu 5. 5. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Não penses que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só e um só til, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. 20. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder o dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Palavra da salvação. Amém. To tangi boy na lingala na kombo na Yesu Masia. Matthieu 5, 17 tina 20. Pokanisa tete na ei pona kuboma mibeko ya Moïse pe matea ya ba profete. Na ei pona boma yango te kasi pona kokokisa yango. Alobi na bino ya solo ti tango likolo na se ekolimwa bokoki kolongola eloko moko te na mibeko. Atamwa lettre moko, atamwa lettre moke, atamwa ndambo na yango. Liboso makambo nyonso esengeli kosalama. Yango wana moto oyo aboyaka kotosa ata mobeko ya moke pe alakisaka bato mosusu basala bongo, akozala moto ya suka na bokonzi ya likolo. Kasi moto oyo atosaka mibeko pe ateyaka bato mosusu basala bongo, akozala moto ya liboso na bokonzi ya likolo. Alobi na bino boluka kotosa Nzambe koleka balakisi mibeko na bafarise, soki te okoki kokoma bato ya bokonzi ya likolo te. Maloba na Nzambe. Amém. Amen. Com todo respeito, convidamos a nossa igreja a tomar os nossos na boto assentos. sinyoso tosengi penza lingomba tovanda. Que Deus seja louvado Zambe azwa de lokumu tudo que tem feito para nossas vidas. na onyoso azosala na bomwe na biso. Desde a criação, Uta ebandeli ya mokili passando na cruz, aleki na até ekuluse que hoje continua a professar a sua igreja. bongo tilelo azobungisa kaka lingomba na Por ye. isso que é um pai incomparável. Aza papa oyo tokoki kokokanisa na moto Ele te. merece a nossa honra e glória. Amerite penza lokumu na E biso. nenhuma vez que a sua alma esquece os benfeitos de Deus. Eza penza elimu na biso misebosa na ta eloko moko tia Nzambe. Amém. Amen. Amém. Amen. É por isso, através disso, que aproveito saudar a igreja com a paz do Senhor. Yangwana na profite kopesa lingomba mbote na kimia mokonzi. Deus é bom En toda hora. em toda hora, Deus é bom. em todas as circunstâncias, Deus é bom. em toda a sua palavra. Deus é bom. Salva de palma para a sua Tobeti bondade. maboko pona lokumu na Nzambe. Estivemos aqui durante toda a semana Tozalaki awa poso mobimba. no restabelecimento da justiça de todas as nossas vidas. Na kozongisa penza bosembo na nkolo na bomwe na biso. Ouvimos as diferentes graças dos homens de Deus, Tomonaki basali na Nzambe bele cujo objetivo
é restabelecer a justiça de Deus nas nossas vidas. Objectif ezalaki kaka nde kozongisa penza Twakedi vava lumingu lwa mvimba tozalaki awa poso mobimba tuwidi malongi mampila munampila toyokaki mateya ndenge na ndenge munantsapu za sadi ya nzambi na nzela ya basali na likailu wa mosi muna mosi na likabo ya moko na moko tawidi nzamba onzambi weka tuvovele oyoki lolenge nini nzamba lolenge biso unavutula untsongi munazingi ya mosi muna mosi. kozongisa penda justice na bomo ya moko na moko na biso. Haleluya. Amen. Munavutula ezingu ja untsongi munazingu ja mosi muna mosi. Bona kozongisa penda justice na bomo ya moko na moko. Galudi kana nzambi kavovelevo ya solo nzamba lobi yeto onso twasumuka biso nyonso baye otosumuka twabidisa onkembwa nzambi tobungisa penza nkembo na nzambe pecamos e desfomos da glória de Deus. biso nyonso oyo tosumuka tobungisa nkembo na Quando nzambe pecamos tangu tosumukaka perdemos toda a sua natureza, nde tobungisaka penza bonzambe kati na perdemos o biso seu amor, tobungisaka bolingo perdemos toda a sua justiça, tobungisaka bosembo na perdemos nzambe toda a sua glória. tobungisaka nkembo na Nós nzambe tornamos independentes. tokomaka penza baindépendant. É por isso que Jesus veio repor essa justiça. yango wana yesu aye po azongisa bosembo yango Pelo seu amor, na bolingo na ye deu-nos o seu Filho na apesi biso mwana na ye para que ele possa repor a justiça na vida de todos po nós. ete azongisa bosembo na bomo ya moko na moko na biso. Diga amém. lobananga amen. Por isso, bem amado, yango wana molinga hoje estamos a concluir a nossa mensagem lelo nde tozosilisa mateya oyo através dessa leitura. na kolandisa malitei Jesus oyo disse que ele não vinha para tirar ou acrescentar, yesu alobi na ye mpo na kolongola te mpe kobakisa mas te vinha para cumprir o que é perfeito na vida de na todos ye nós. kaka kokokisa oyo eza ya bosembo na bomoi na biso. Durante todo o seu ministério, na ministère na ye mobimba ele evangelizou o povo ayebaki na kosakola sango malamu na para bato mesmo apresentar a perfeita vontade de Deus aqui na terra. mpo na kolakisa penza mokano ya solosolo ya Por nzambe isso na makambo. que em Mateus 11, yango wana na matie no 11 versículo 25, 26, na verset 25 até pe 27, na 27 dizia que agradecia ao Pai, alobaki abandaki kotonda que nzambe Ele deu tudo. apesi nyonso Quando ocultou há muito aqui no mundo, não conhecia Deus. bongo makambo ya bombelaki na bato oyo na mokili bayebaki yango Pai, te te agradeço por esta graça mesmo. apesi ye penza atondi ye Porque botondi aqui na terra ninguém te conhece. po awa na mabele moto ayebi yo te. Aleluia. Amen. Aqui na terra ninguém conhecia Deus. awa na mabele moto ayebaki nzambe te. Ninguém conhecia também o filho, senão o pai. moto mpe ayebaki mwana te soki tata te oyo Ninguém atindaki conhecia ye. o pai, senão o filho. moto moko te ayebaki papa soki mwana Também te. aqueles que o filho agora vem revelar. nde mwana oyo aye nde korevele É yango. por isso que convidou a humanidade, bongo nde abengisi mokili no mobimba versículo 28 a na 30, verset que 28 todos cansados e oprimidos, alobeki baoyo nyonso balemi bakanga todos, oya epai na nga bino nyonso. aleluia, Amen. descarregar tudo que você já havia carregado lá no mundo, olongola kilo oyo bomemaki na mokili tudo que vocês mesmo já habituaram, ma oyo momeseno na bino nyonso a maneira que você herderam do mundo, mayele ya mabe oyo bozwa na mokili vem agora que seja descarregado em oya mim, sikoyo epai na nga bolongola yango para que vocês todos aprendam de minha justiça, bongo oyekola mpenza bosembo na nga. aleluia, Amen. bem amado, balingami é só aprendemos em Jesus Cristo. toyekolaka kaka epai na yesu Jesus masiya. Cristo yesu é a masiya nossa teologia. ye nde aza teologie na Jesus biso. Cristo yesu é o masiya nosso mestre. ye nde aza Jesus molakisi Cristo é o nosso caminho, a verdade e a ye vida. nde aza nzela bongo ete Ele bosomo é o único modelo. aza kaka modele moko toseki Depois de tokanda ter falado com os nossos antepassados, na nsima ya kolobela bakoko na biso por várias vezes, várias na maneiras, lolenge ebele na bambala ebele através dos profetas, na kolandisama na baprofete hoje, nesses últimos dias, lelo na ntango na está a suka falar conosco azoloba na biso através do Filho. na nzela ya mwana Porque ele estabeleceu ser o herdeiro de tudo. oyo ayeba na kotya mokili na Quando o nyonso mundo foi criado, ate mokili esi ele é o ekolama resplendor da glória de Deus. ye aza mpole mpenza ya nkembo Ele ya é a Nzambe. imagem perfeita do seu ser. aza elilingi ya solosolo ya tata Sustenta todo o poder da sua palavra. nde asimbi nguya nyonso Pode na nsima na ye. santificar a humanidade através do seu sangue. na nsima ya
kobulisa mokili. Hoje está na destra do Pai. Lelo azana loboko Ele ya está Satan. sendo interceder dia e Sika noite asobongela butu pe moyo. para que tu cresça, Po nyonde oyeba na para kokola. restabelecer a justiça dentro da sua justiça. Oyeba na kozongisa bosembo na nzambe na bomoi na yo. Aleluia. Amen. Cresce na fé. Kola na kondima. Cresça na fé. Kola na kondima. Para que a justiça seja reposta na sua Oete vida. bosembo na nzambe ezonga na bomoi na yo. Que nós soubemos e aprendemos. Biso toyebi epe No toyekoli. Salmo 119, Na psaume 119. versículo 137, Na verset 137. até versículo 142, Na verset 141. David revela que Deus é justo. David azoloba ke nzambe aza bosembo. Todos os seus juízos são justos. Basantu na nyonso baza bosembo. Toda a sua palavra é pura. Maloba na ye eza penza ya solo. E ele mantém uma justiça eterna Ye aza na bosembo ya libela na que libela. ninguém pode alterar. Eza na moto moko takoki kolongola Ninguém yango. pode acrescentar ou tirar algo. Moto pa koki kobakisa pe kolongola eloko te. Aleluia. 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 Deus é bom. Em toda Ele hora. tem uma justiça eterna Aza na bosembo ya libela. que ninguém não pode influenciar essa Eza na justiça. moto moko takoki koningisa bosembo ya nzambe. No seu reino Na bokonzi na ye. não é problema de comer bem, não. Eza likambo ya kolia malamu te Não é te. problema de viver bem, não. Eza teke na bikaka malamu Não é te. problema que eu sou assim, não. Eza mpo na bongai na biso te. A condição que está colocada no seu reino, Condition eza kaka na bokonzi na ye. Romano 14, versículo 17, Romains 14, 17. deve haver uma justiça na vida do homem. Esengeli bosembo ezala. Seja reposta a justiça Esengeli bosembo e a ezonga. paz Kimia e alegria pe que esengo. provém do Espírito Santo. Euti na molimo mosantu. Essas são as condições que estão no reino de Deus. Eza ba condition oyo eza na bokonzi na Que nzambe. você deve manter mesmo já essa justiça Esengeli obatela penza bosembo. como único critério. Eza kaka na kritere moko. Pode mesmo já te salvar. Oyango nde ekoki kobikisa yo. Amém. Amen. Bem amado, Balinga a justiça bosembo é uma característica divina eza caractéristique divine. na qual todo filho de Deus deve se preocupar. Epai wapi mwana na nzambe nyonso esengeli Porque amitungisa. tudo que é do pai deve estar também no filho. Oyo nyonso ya papa esengeli Nós ezala. somos herdeiros de Deus. Soki biso toza bakitani ya Nós nzambe. estamos co-herdeiros em Cristo Jesus. bongo mpe tokomi bakitani elongo na yesu Cristo masiya. Jesus é a palavra viva de Deus. Yesu aza liloba ya bomoi ya nzambe. Que veio mesmo repor a justiça na sua vida. aye kozongisa bosembo na bomoi na yo. É preciso se conformar com a sua palavra. esengeli tokokisama na liloba na Muitos ye. de nós continuamos a fazer batimento da palavra. ebele ya bato lelo tozokakolaka maloba na Esta aqui ye. para mim, esta aqui para ele. Oyo eza mpo na bango, oyo Esta eza mpo na biso aqui te. para os pastores, esta aqui para nós servos. makambo oyo ebongisami kaka mpo na bapaster na basali. Mas na verdade, na solo Deus nos colocou num rei e sacerdote. nzambe atie biso na bokonzi ya Deus basali na prepara uma Israele. raça, numa nova raça eleita. esika azobongisa rase oyo ekoponama. Onde todos nós tornamos reis e sacerdotes. esika biso nyonso tozali basali. Todos somos agora uma nação santa de Deus. toza lelo nation oyo ya bosantu na Somos agora nzambe. povo que Deus tirou das trevas do mundo. toza libota oyo nzambe alongoli na molili ya Colocou mokili. na sua maravilhosa luz da palavra de Deus. akotisi biso na mpole na ye ya kokamwa. Na qual o crescimento deve ser para todos nós. eyango wana mpenza maloba na nzambe ezala mpo na biso Como nyonso. ela própria cresceu no Lucas 2,52, ndenge akolaki na liki nós 252. também temos que crescer todos os santos dias biso mpe tosengeli tokolaka mokolo na mokolo. para que a justiça seja reposta na nossa vida. po ete bosembo na nzambe ezala mpenza na Ouvimos komona. a nossa leitura no versículo 20, toyoki mateya na biso awa na verse 20. que diz que se a nossa justiça alobi ete soki bosembo na biso não ultrapassar os de fariseus, de escribas, soki ekoleka bafarisien na bascribe te, nenhum de nós verá o reino de Deus. moko te akomona bokonzi na nzambe. Aleluia! amen. Se a nossa justiça soki bosembo na biso não ultrapassar soki ekoleka te das escribas, ya baescribe os fariseus, na bafariseo,
nenhum de nós entrar no reino do céu. moko na biso ta kokota na bokonzi ya Bem likolo. amado, Balingami, quem é que são os escribas? banani oyo baza Quem é que são os fariseus? beko, banani baza bafarisien, São os verdadeiros doutores das leis. eza penza bato bayekoli balua São malamu. eles que mesmo já que, quer dizer, eles manejaram mesmo já a lei de Moisés. Bango penza nde batanga mibeko ya Mose malamu malamu. Aleluia. Amen. São eles Eza bango que Jesus agora está a comparar conosco nde hoje. bango wana Yesu azo compare na É biso. nós, Soki como biso discípulos de Cristo, lokola bayekoli ya é nkolo, nós, como cristãos, lokola bakristu, não ultrapassar soki toleki a justiça dos fariseus soki toleki bosembo ya balakisi mibeko te, e dos fariseus e dos escribas. balakisa mibeko na bafarisien, Bem amado, estamos ameaçados para que entramos no reino do céu. balingami toza na nkokoso mpo na kokota na bokonzi ya Por isso que likolo. o apóstolo Paulo diz Yango wana ntongo Apolo alobi no Romano 10, na Romain 10, a sua epístola aos Romanos 10, na Romain 10, do versículo 1 até o versículo 11. na premier verset tina 11e verset. Assim diz a palavra do Senhor. Amen. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a minha súplica a Deus por Israel e para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Repito, porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Quer dizer, não tem o verdadeiro conhecimento da palavra. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Pois Cristo é o fim da lei para justificar a todos aqueles que crê. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça que vem da lei viverá por ela. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração que subirá ao céu. Isto é trazer do alto a Cristo. 7. Ou que descerá ao abismo. Isto é fazer subir a Cristo dentre os mortos. Mas quem diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Aleluia. Porque se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Aleluia! Amen. Salva de palma para essa oferta. Sima boko pona maloba oyo. Temos uma grande diferença Tozana bokeseni makasi. entre a antiga aliança Alliance ya kala e a nova pe aliança. alliance ya sika. Jesus próprio disse que Moisés só trouxe-nos a lei. Yesu alobi ke Mose ayaki kaka na Mas a mobeko. lei, quer dizer, o Jesus trouxe-nos a graça e a verdade. Bongo Yesu aye na ngolu pe na ye na bosolo. É por isso que nós temos que conformar com a graça de Deus. Yango wana biso tosengeli penza tomikotisa Que na nós ngolu. recebemos pela fé. Oyo tozwa na kondima. Romanos 5, 1 a 5. Romains 5, 1 ti 5. Somos justificados pela fé. Albete biso tozala justifie na kondima. E que hoje temos a paz com Deus. Bongo lelo toza na kimia na nzambe. Que essa fé Po ete kondima oyo é que nos leva na graça. yango ekomemaka biso penza na ngolu. Aleluia. Amen. Justificados pois pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. E a perseverança a experiência. E a experiência a esperança. E a esperança que não nos confunde, não desaponta.
Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra de Deus. Amém. 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 Deus bom. Em toda hora. Deus derramou o seu amor. Zambe asopibo Através lingana. do seu Espírito Santo que nos selou. Kolandisa mamolimo mo santo nde abeti biso ndanga. Através daquele que acredita mesmo na palavra de Deus. Kolandisa mana moto o andima Através da nossa fé. Kolandisa mana kondima. Nós somos justificados pelo Lelo Senhor. tozala justifié na Nós kondima. temos a paz com Deus. Lelo tozana kimia nzambe. Foi restaurado a comunhão. Aebaki ko restaurer Nós temos a communion. comunhão a partir da cruz. Tozana communion komanda na ekuluse. Na cruz Deus conseguiu cumprir tudo. Na ekuluse Yesu ebaki na kokokisa Por isso a nyonso. mensagem da cruz. Alobeke sango ya ekuluse. O pastor Adriano repetiu várias vezes. Papa Adrien ateyaki alobi yango A mensagem da cruz até hoje nas nossas igrejas sango ya ekuluse tile não está ainda bem compreendido. bato basosoli yango nano malamu te. Aleluia. Se Aleluya. não compreender bem a mensagem da cruz, Soki ososoli malamu te sango ya vai ekuluse. continuar a caminhar carnalmente. Okobanda kotambolaka kaka na bonzoto. Carnalmente não pode agradar a Deus. Bongo na bonzoto koki kosepelisa nzambe te. Carnalmente não pode produzir as obras da fé. Na bonzoto koki kosala misala ya kondima. Carnalmente vai continuar a produzir obras mortas. Na bonzoto komanda osala kaka misala ya Porque kufa. somos salvos pela fé Po ete biso tobika na kondima. através da sua graça. Kolandisama Por mpenza isso nkolo. temos que compreender a mensagem da cruz. yango wana tosengeli tososola mpenza message Que não ekulusu. pode continuar a ser uma loucura para ti. Ekoki kozala kaka liboma te mpo na yo. Mas para nós agora é o poder da salvação para a nossa biso vida. eza nguya ya lisikoli. Se o cristão compreender a mensagem da cruz, soki mokristu asosoli message o ekulusu. cristão mesmo já quer ser fiel, quer ser okozala obediente. mokristu moko Justo. obéissant mpe juste. Aleluia. Amen. O cristão que não vai dar mais dor de cabeça. aza mokristu oyo apesaka bato motu pasi te. O cristão que não vai mais a tropeçar todos os dias. eza mokristu akobetisaka bato mabaku ntango O nyonso cristão te. que não precisa mais ir sempre. Por que não apareceu na igreja durante a semana? aza mokristu te basengeli kokende kolukaka ntango nyonso mpo na nini omonani te. Compreendeu mesmo verdadeiramente. mpo ayebi ya solasolo. É uma oportunidade que não posso desperdiçar. eza opportunité oyo nakoki kobebisa te. Aleluia. Aleluia. A salvação é uma responsabilidade. lisikoli eza Que o responsabilité. qual Deus já fez tudo para nós. nzambe asi asala nyonso mpo na biso. Amém. Amen. O resto agora é a sua própria responsabilidade. oyo etikali eza nde na ngambu na yo. O apóstolo Pedro disse, ntoma pierre alobi segundo Pedro, na mokanda na ya mibale primeiro capítulo, na chapitre ya liboso versículo 3 até 8, na verset 3 o seu divino poder alobi ete nguya na ye nyonso já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. kasi epesa biso nyonso oyo etali likambo na bomoi Mas mpe a ngusu. condição kasi condition é conhecer aquele que te chamou para a sua própria glória. eza kaka oyeba moto oyo abenga yo na ntina na nkembo na yo. Onde nós podemos encontrar as grandíssimas e preciosas promessas de Deus. esika oyo tokokuta mpenza makambo bilaka ya kitoko ya malamu Para eza. nós se transforma em participante da natureza divina. po ete biso tokóma mpenza baparticipa ya nature divine ya nzambe. Amém. amen. De forma que ele é lá no céu, lolenge ye aza na e da likolo forma que nós estamos aqui na terra. ndenge biso mpe wana se Nós somos os seus embaixadores. soki biso toza baambasader na ye Temos que viver segundo a sua perfeita vontade. tosengeli kobika kolandisama Caminhar segundo mokano a sua justiça. totambola na bosembo na ye Cristo dentro de nós. po yesu kati A esperança e a única glória. aza elikya mpe nkembo na biso. Cristo dentro de nós. yesu kati na É a única sabedoria divina. aza mayele ya É koyeba a única santificação. ye nde aza É a única justiça. aza É a única redenção para nossas vidas. eza kaka direction moko Não na biso. inventa ainda mais outras coisas. koluka susu kosala Não makambo acrescenta mosusu mais outros nomes. kobakisa lisusu Não bakombo procura mais mosusu outros ritos que podem te levar mesmo na idolatria. koluka susu te soki bamai nini bakosokola yo mpo koma peto. Nós não podemos comparar a divinidade com outras coisas. tokoki kokompare divinité na makambo mosusu te. Aleluia. Aleluia. Bem amado. balinga
ami. O momento da salvação é Tango esse. ya lisikoli ya Procura moyo. repor a justiça na sua vida. Luka ozongisa bosembo na bomoi na yo. Procura estabelecer a justiça na sua vida. Luka ozongisa bosembo na Se bomoi na yo. Deus nos deu uma dose mesmo já, que devemos completar. Nzambe apesi biso deja dose O moko. homem já não viverá só do pão, Moto akobika kaka na mas viver a lipa. palavra de Deus. Kasi abika na maloba na E a Nzambe. reposição da justiça Puisque akozongisa pena é bosembo. um processo contínuo. Eza procès moko eza Não é um continue. processo de um dia. Eza likambo ya mokolo moko Quando kaka te. você compreende mesmo que é o Cristo Jesus, Po oyeba penza ke eza Yesu Masiya nde começa azosala. agora a aplicar mesmo o temor de Deus na sua vida. Banda kosala kaka kobanga Nzambe na bomoi na yo. Verbo 1:7 diz: Lokola proverbe o temor de 1:7. Deus é o princípio da Banga sabedoria. Nzambe eza ebandeli ya Mas mayele. não é o fim, Eza suka te. mas é o princípio. Eza nango kaka ebandeli. Quando você entra nesse princípio, Soki yo okoti na ebandeli. procura sempre mesmo já avançado todos os anos. Luka ntango nyonso opusanaka mokolo na Vivendo a mokolo. santificação. Oluka sanctification. Procurando sempre ter a intimidade com Deus. Oluka ntango nyonso bolingo kopusana pembeni na Nzambe. Ser credível ao nosso Deus. Ondimama epai na E Nzambe. depois você procura o poder de conquistar que nós aprendemos. Bongo nde oyebana kozwa oyo toyekolaki. Para que você viva agora no reino como sacerdote. Bongo obika lokola penza motumbi mbeka. Aleluia. Amen. Deus já fez tudo para nós. Nzambe asi asala nyonso mpo na biso. Mas é que precisa agora a sua parte, a sua contribuição. Ezosenga siko ndambu na yo. Acrescentar todos os santos dias. Obakisaka mokolo na mokolo. Conhecimento ao conhecimento. Oyebi likolo na A koyeba. ciência é ciência. Siansi Piedade, piedade. mawa likolo ya O mawa. amor, verdade, o amor é amor da fraternidade. Bolingo likolo na bolingo. Ou a piedade, a piedade. Pete mawa likolo na mawa. Isso aí tudo que Deus acrescenta na sua vida, Nyonso bakisaka na osoko bakisanga na bovu na yo. você nunca acrescentou na cego. Yonde okoyeba na Você kokoma. não vai ver de longe. Okomona mosika te. Se você acrescentar todos os santos dias, Soki ozobakisaka mokolo na porque mokolo. depois você vai atingir a plenitude de Deus Nde okoya kokoma pena na e bofulu ter ya a estatura Nzambe. perfeita do nosso Cristo. Nde oyeba pena na kozwa stati parfait ya Nzambe. Amém. Amen. Esta é a vontade perfeita de Deus. Yango nde eza mokano penza ya Paulo diz aos Romanos, Ntoma Paulo alobi na no Baromais versículo 8, no capítulo 8, na chapitre 8 no versículo 29, na verset na 20. não todos que Deus havia conhecido, Eza bato oyo nyonso Nzambe antes da ayeba kala. fundação deste mundo, Yambo kutu mokilo ekelama. Deus os chamou. Nzambe abenga bango. Aleluia. Amen. Conforme que Deus te chamou. Lolenge Nzambe abenga yo. Que? Mpona nini? Para te justificar. Po Para ajustifie te yo. glorificar. Po ete ayeba na Para que você kukrifie yo. tenha a imagem do filho, o primeiro filho, o primogênito. Okoma penza na elilingi ya mwana ya liboso. A imagem que você foste criado lá no princípio. Elilingi oyo okelamela na ebandeli. Façamos o homem a nossa imagem. Tosala moto nolenge na Agora biso. Jesus vem repor a imagem na sua Yesu vida. aye kozongisa elilingi. Jesus vem resplandecer a glória de Deus na sua vida. Aye kongengisa nkembo na Nzambe. Jesus vem repor a justiça na sua vida. Aye kozongisa bosembo na bomoi. É somente você abrir o teu coração Eza kaka ofongola motema na yo. para que Jesus entre na sua vida, Po ete Yesu akota na bomoi. crescendo dia após dia, Okola mokolo na mokolo. conforme ele cresceu no Lucas 2:52. Lolenge akolaki na liki 250. É que você vai viver mesmo todas as grandíssimas e preciosas promessas de Deus. Bongo nde siko kobika bilaka kitoko ya minene pe ebele ya Nzambe. Aleluia! No Lucas 16:10, Liki 16:10. Jesus disse que se você é injusto no pouco, Alobi ke soki oza bosembo te na biloko ya mike. mesmo quando haver muito, Ata batondiso não na vai biloko conseguir ebele. aplicar a justiça. Okokoka kosala bosembo te. Por isso que a justiça deve começar no princípio. Yango wana bosembo sengele banda ne No bande. pouco que você tem, Na muke oza na yango. começa a viver com toda a justiça. Bandaka kobika Começa a bosembo. aplicar a justiça de Deus. Bandaka kosalela bosembo na Começo da sua vida cristã, banda ebandeli ya bomo ya mokristo na yo. aprenda a ser justo. Yekola kozala bosembo. Evita a injustiça. Boya penza injustice. Foge todas as concupiscências das vistas. Kima penza makambo nyonso Foge todas as concupiscências da carne. makambo nyonso ya nzoto. Foge todo soberbo da vida. Kima lolendo nyonso
nyonso ya bomoi que não vem de Deus, euti na nzambe mas vem te do mundo. euti ena E o mokili mundo, com todas as suas concupiscências, mokili na makambo na yango nyonso mabe vão passando. ekoleka Somente o que pode fazer a vontade perfeita de Deus kaka oyo akoki kosala mokano na é que vai nzambe viver eternamente. nde akobika libela na libela Bem amado, balingami o momento da salvação é este. ntango ya lisikoli yango oyo Jesus está a vir à busca da sua igreja. yesu azwa kozwa lingomba na ye Por isso que a nossa fé deve crescer todo santo dia. yango kondima na biso esengeli ekola mokolo na mokolo Muitos estamos aqui na igreja, não estão a compreender. ebele toza na lingomba me Conforme tozokufa diz também o meu amigo, o pastor Adriano, lokola papa adrien diz que tudo que estamos a fazer aqui, nyonso tozosala awa muito até hoje não estão a compreender. ebele bazoyeba te Todas as atividades que estamos a realizar aqui, makambo nyonso tozosala awa para outros não estão a sentir que parece que nada. bato mosusu lokola eza nango eloko Outros te pensam, parece que a estratégia do cérebro para receber dinheiro. Não! bazokanisa eza mayele oyo bapaster basali mpo babenda bino mwa Essas bamoko vossas ofertas bamabonza na bino não podem nos enriquecer, não yango podem. ekoki kokomisa Se biso Deus kokoma. quer enriquecer alguém de nós, soki nzambe alingi akomisa moto mofuluki awa Deus pode utilizar outros canais. akoki kosalela banzela mosusu Vamos entender, né? amen Esses vossos votos que vocês dão aqui, mabonza na bino bopaka awa não é aquilo que vai nos servir para enriquecer. yango Nós wana te kosala mpo biso vamos implementar todos esses programas. soki baprograme nyonso oyo ezosala Sabe, como uma escada vossa. eza kaka eza escalier na Para bino vocês começar sempre a subir dia após dia. po ete tomataka mokolo na mokolo Mas muitos não estão a aprender. kasi ebele baza nanu miso ya kokangama Parece que querem dar mais envelopes. ndenge baza Querem cobrar bosuka mais ações de bakopesa kaka receber mais nada. bakosenga lisusu boye Aleluia. Aleluia. É por isso que tudo passou durante a semana. yango wana eleki nyonso semene Ninguém mobimba pediu, deu envelope. eza na mutu moko Também tosenga ninguém isso também na sua vida. Que vou agradecer a Deus. mutu moko tabekee kotonda nzambe Aquilo que eu ouvi também segundo a minha na justiça. oyo nyonso nzambe asali mpona Porque kosenga fazem tudo forçosamente. nyonso oyo bosalaka eza kaka na kotindikama Amém. amen Aleluia. amen Mas forçosamente não ajuda ninguém. kotindikama mpenza esungaka te É preciso uma maturidade espiritual. esengeli bato bakola Compreender o que estamos a fazer aqui. ososola koyeba nini tozosala na oyo Nas esika igrejas onde que já a pessoa já compreende. na eglize oyo bato basi basosola Há diferença, meu irmão. bokeseni ezali Semanas passadas, Tomás estava em Luanda. basemene eleki papa Foi participar de uma das igrejas. Está aí. akendaki aparticipe na Só que eglize esse dia ele tem um repouso médico. ye lokola aza na bopemi Não pode gritar, não pode falar tudo. akobanga makasi ta koki É por koloba isso que está aí só sentado. yango wana aza na Quando fami acabar o repouso médico, ntango ele vai akosala testemunhar. akotatola E awa afinal, há pessoas que já estão a avançar. eza na bato E nós estamos ainda atrás. biso toza nanu na nsima Amém. amen Temos que crescer. tosengeli tokola Temos que evoluir espiritualmente. tosengeli tokola Temos mpenza que procurar o nosso crescimento, bem amado. esengeli toluka Se a bokala nossa justiça soki bosembo na biso não mesmo ultrapassar os fariseus e escribas, soki eleki ya bafutisi bato ya mibeko te na bafarisee ninguém vai entrar no reino dos céus. moto te akokota na bokonzi ya likolo Porque a pessoa que não conhece a palavra de Deus, mpo moto oyo ayebi maloba na nzambe conforme disse no Mateus 22, 29, lokola matie que 22 vocês escribas e fariseus, bino bascribe na o único erro, a única falha, erreur moko kaka não kozala conhece as escrituras, boyebi makomi como te não conhece as escrituras, lokola boyebi makomi também te nunca vai conhecer o poder de Deus. koyeba mpe nguya ya nzambe te Aleluia. E aleluya como nós estamos aqui muito, lokola biso mpe toza não tem ebele ainda domínio da escritura, ayebi nanu makomi te muito não tem ainda conhece o poder de Deus, como que funciona. ebele mpe bayebi nanu te nguya ya nzambe Por esalaka isso que se não conhece isso, soki oyebi yango como te viver na fé? okobika na kondima ndenge nini Muito não consegue viver na fé. ebele bayebi kobika na kondima Porquanto te o justo nzoka nde moyenge bene deve viver na fé. asengeli abika na kondima Aleluia! amen O justo deve viver na fé. moyenge bene abikaka na É uma kondima profecia datada há muito tempo. eza lisakoli autaka na kala Abacuque 2, abakuki no 2 versículo 1 até 4. na verset 1 tina Ele 4 escreve isso. alobi ke koma yango Agora que pode tardar, mas vai acontecer. atako eumeli me Mas ekokopwisama temos que kaka
na fé. kasi moyenge bene akobika na kondima É por isso, bem amado, yangwana balingami Paulo fez essa recapitulação, essa citação. kintomo polo azongeli makambo No Romano 1, na Romain 16 e 17. 16 17 Já não me sinto mais que de vergonhoso ao evangelho. nayokaka lisusu soni te akote ya sango malamu Porque po ete nayebi é o evangelho, no evangelho, eza esango malamu onde está a nossa salvação. yango nde esika evandi Primeiro lisusu mesmo já dos judeus, evandi na bayuda depois das nações. bongo mpe na bikolo É mosusu lá onde descobrimos a justiça de Deus. nde esika toye komona bosembo na nzambe Mas porque está escrito, po ete o ekomani justo viverá na fé. moyenge beni akobika na kondima Aleluia. aleluya kondima tini kuna Porque a kusita fé kondima é que nos justifica. yango ndeke justifiaka A biso fé kondima é o único poder que triunfa nesse mundo. eza nguya moko kaka oyo elongaka mokili 1 João 5, versículo 4. 1 Jean 5 Todo que nasceu de Deus oyo nyonso abotami na nzambe vence. alongaka O poder que vence é a nossa fé. nguya elongaka eza kondima Aleluia. É por isso que a nossa fé yango wana na kondima deve crescer. esengeli ekola Mateus 17, 20. Matthieu 17 20 Quando a nossa fé está crescendo, ntango kondima na biso ekokola que Deus te abençoe muito. nzambe apambola yo mama Que Deus, quer dizer, quando a nossa fé cresce, ntango kondima na biso ekokola é que nós podemos viver a justiça de Deus. bongo nde tokobika bosembo na É nzambe por isso, bem amado, yango wana balingami hoje, lelo eza lelo como Hebreu disse, ouvir a palavra de Deus, hebre alobi soki oyoki maloba na nzambe não continue a endurecer o teu coração. kanga motema na yo te Porque está aqui mesmo a justiça de Deus, po ete bosembo na nzambe eza conforme ele próprio diz, lokola ye moko alobi no Salmo 40, na psaume no 40 versículo 6 7, na verset 6 a 8, que eis-me aqui, alobi ngai yeyo no rolo deste livro, na buku oyo para fazer a vontade do meu mpona Pai. kosala mokano ya nzambe Nós aprendemos através dessa palavra. biso toyekolaka na nzambe aloba oyo Jesus Cristo é a palavra viva de Deus. yesu aza liloba ya bomoi ya nzambe Ele é a nossa sabedoria. ye nde aza bwanya na Ele é a biso nossa ye justiça. aza bosembo na Ele é a biso nossa santificação. ye aza sanctification na Ele é biso a nossa redenção. ye nde aza mpenza mosiko Por isso, meu amado, biso yango molingami cresce todos os santos dias kola mokolo na mokolo para que você vive a justiça de Deus. po ete yo obika bosembo na Para que nzambe seja reposta a justiça de Deus na sua vida. po ete ozala pena réponse ya makambo na nzambe na bomoi na yo O Pai é justo, papa na biso aza o Filho deve ser também justo. mwana mpe esengeli asala bosembo Amém? amen Temos que tornar imitador do Deus. tosengeli tomekolaka nzambe Paulo diz que seja imitador do nosso Deus como filhos amados. polo alobi ke bozala mpenza bamekoli ya mwana na bino bolingo Amém. amen Inclinamos nossas cabeças, togumbi mitu na biso pedindo a graça do Senhor Jesus, kosenga ngolu na nzambe pedindo mesmo o seu favor, kosenga mpenza faveur pedindo que, Pai, queremos viver na fé. tolingi ete papa tobika A na única kondima forma que nós podemos aplicar a justiça de Deus lolenge moko kaka tokoki koaplike bosembo na nzambe é viver na fé. kobika na kondima Sem a fé, ninguém pode agradar a Deus. kozanga kondima moto akosepelisa nzambe te Por isso que a nossa fé deve crescer todos os santos dias yango wana kondima na biso esengeli ekola mokolo na mokolo para agradarmos a Deus po tosepelisa e nzambe viver todas as grandíssimas e preciosas promessas de po Deus. tobika bilaka nyonso ya malamu mpe ya kitoko ya nzambe Oramos em nome de Jesus Cristo. tobondeli na Aleluia. nkombo na yesu masiya ekita nango
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nani mokonzi. Quem é o rei? Tobeteli Yesu wana maboko. Aplaudimos ao Senhor Jesus Cristo. Olimomo santu yonde lisungi na ngai yakotambwisa ngai